É sempre um prazer estar aqui com todos vocês novamente, a expor um tema que ilumine a vida humana. Enquanto na nossa civilização tantas vezes perdemos tempo com coisas que não acrescentam muito, pelo menos a maneira de viver. E é justamente por isso que o tema específico de hoje, a contradição entre o homem interno e o homem externo, é um tema dos mais clássicos da filosofia. Vocês vão encontrar ele em Platão, vocês vão encontrar ele em São Paulo, quando diz: o bem que quero fazer, esse eu não faço. O mal que não quero fazer, esse eu faço. E assim por diante. Mas a grande dificuldade justamente está em compreender que o homem é no mínimo dual. E foi mesmo Aristóteles quem disse que o homem era um animal racional. Mas o fato de nós gastarmos hoje $1 milhão por minuto em armas no mundo não parece ser muito racional. Nós temos armas para destruir o mundo 200 vezes, o que até por uma análise econômica seria um desperdício, mas o pior é que ao mesmo tempo morrem 40 mil crianças por dia de fome nos chamados países em desenvolvimento, ou, para usar a expressão da Unesco, crianças que morrem de problemas derivados da subnutrição no mundo em desenvolvimento. 40 mil por dia representa, portanto, que para cada criança que morre de fome nessas circunstâncias, corresponde pelo menos $36 mil que estão sendo gastos em armas. Então isso me parece profundamente contraditório, para que depois se diga que o homem é um animal racional. Outra expressão que eu acho interessante nessa questão da contradição é atribuída a um pensador brasileiro contemporâneo, o ecologista Lutzenberger, que dizia que se o homem fosse realmente materialista, ele deveria estar preocupado com a saúde do seu corpo em primeiro lugar e do meio ambiente em segundo. Até porque o corpo humano depende da sua interação com o meio ambiente. Não é de fato possível uma pessoa estar totalmente saudável num ambiente totalmente poluído de radiações e partículas na atmosfera e etc. e tal. Então, obviamente, se o homem fosse de fato racional, ele deveria estar preocupado com a saúde do seu corpo e do meio ambiente. A julgar pela maneira como as pessoas vivem, nós vamos ver que o aspecto animal do ser humano parece dominante em relação ao aspecto racional da definição clássica aristotélica. E é por isso que os diversos autores, sejam da religião ou da filosofia, falam da contradição humana, e é considerado comum a citação do tal lema latino errare humanum est, ou errar é humano. Evidentemente, se o homem não está muito preocupado com o seu corpo físico, é porque há algo que o preocupa mais. E esse algo costuma ser as suas sensações. Eu arriscaria dizer que uma definição moderna talvez fosse de que o homem é um sensacionista, não um materialista. Porque ele suga do seu corpo a última gota e depois joga o bagaço fora como se fosse uma laranja usada. E aí ele já está arrastando a carcaça na idade do condor,
Diz que dói aqui, dói ali, não é? Porque levou uma vida inteira de contradição às necessidades básicas do corpo físico. Que dizer, então, das suas reais necessidades de saúde emocional e mental? Então, hoje se fala alguma coisa em qualidade de vida, mas ainda é, de um modo geral, tímida a percepção, e recém começa-se a mostrar com alguma veracidade mais explícita o mal que o cigarro causa. É classificado hoje o cigarro como a maior causa evitável de morte. E quando retiraram a laringe de um amigo nosso, porque ele tinha um câncer nessa área e, portanto, perdeu as cordas vocais e agora fala com um aparelhinho, o médico nos disse: sim, nem todas as pessoas que fumam desenvolvem um câncer de laringe, mas eu nunca precisei extrair a laringe de quem não fumasse. Então, só por isso, deveria ser razão mais do que suficiente para que ninguém fumasse. Porque ele pode ser um dos sorteados. E quando o câncer não é na laringe, ele pode ser no pulmão, e ele pode ter uma destinação remota, porque a substância cancerígena entra pelo pulmão e vai para o sangue. Aí pode ser de próstata, pode ser no intestino, até porque nós temos uma alimentação com uma grande quantidade de produtos agrotóxicos. E aí alguns usam isso até como desculpa para não serem vegetarianos, porque veja, até os vegetais têm agrotóxicos hoje em dia. Mas esquecem que os animais herbívoros que comem aqueles vegetais têm uma concentração de agrotóxicos, então, na enésima potência. Porque eles comeram, não é? Toda uma vasta quadra de alimentos que estavam regados a agrotóxicos. Sem falar que ainda ingerem hormônios para acelerar o crescimento da carne, virar um baby beef e outras coisas mais. Eu nem vou entrar nesse aspecto lamentável da questão, mas estou tentando mostrar que mesmo no nível físico, portanto na acepção mais óbvia de que o ser humano não cuida de si mesmo, nós temos farta demonstração. Quando nós chegamos nos níveis mais subjetivos, como o emocional e o mental, aí encontrar regras saudáveis de vida se torna praticamente procurar uma agulha num palheiro. Aí se considera uma terra de ninguém, um salve-se quem puder, e em geral as pessoas vão a um psiquiatra ou a um psicólogo, frequentemente já preferem até o psiquiatra porque ele receita alguma coisa e a pessoa não precisa se preocupar mais, como quando uma pessoa pretende ir a um médico, também vai logo fazer um transplante de uma vez, porque aí já resolve o problema. Né? É como se fôssemos a uma oficina para trocar peças. A questão de manter aquele carro funcionando é responsabilidade apenas e tão somente do mecânico. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou pagando o mecânico para esse carro funcionar. Será que eu posso fazer isso com um psiquiatra ou com um psicólogo? Adianta eu ir ao médico para ele dizer tudo aquilo que eu não devo comer se eu chego em casa e é aquilo exatamente que eu mais gosto e vou comer em dobro, já que me ameaçaram tirar aquilo, o cara come até mais. Então, pagar ao médico ou ao psiquiatra torna-se uma contradição humana. Porque as pessoas, na verdade, não querem ser curadas. Se elas quisessem ser curadas, elas rapidamente se curariam. Mas já foi dito que a nossa saúde é aquela que nós não conseguimos ainda destruir. Foi a que sobrou. Porque todos os nossos hábitos parecem, em geral, ou na maioria dos casos, orientados para destruir a saúde, não para edificá-la. E por isso nós vivemos, evidentemente, numa civilização que atingiu uma neurose sem precedentes na história da humanidade.
e se pretende superior às outras. Isso que eu acho o mais interessante. Nós somos uma civilização, os outros eram uns ignorantes. Por quê? Porque descobrimos a energia atômica para poder nos destruir a nós mesmos. Até um animalzinho, você sabe qual é a definição biológica de inteligência? É a capacidade que um animal tem de sobreviver. É a capacidade que ele tem de fazer frente aos desafios da vida e de fazer com que a sua espécie não entre em extinção. É a capacidade de adaptar-se às demandas da natureza. Sob esse ponto de vista, lamento informar, é a definição oficial de inteligência na biologia. Nós somos talvez a espécie menos inteligente que já houve sobre o planeta. E é por isso que nós estamos aqui hoje reunidos para falar sobre contradição. E não pensem vocês que os teósofos escapam da contradição, porque talvez seja o âmbito mais terrível quando uma pessoa leu todos os livros das cartas dos Mahatmas e da doutrina secreta e vive de um jeito que não parece exatamente muito teosófico. Porque a mera leitura não transforma o homem. Nós vivemos uma civilização do mito do conhecimento e, no entanto, nunca houve tanto conhecimento disponível e tanta ignorância ao alcance de todos. Porque as pessoas vivem de uma forma tola, totalmente contrária àquilo que seria a definição biológica de sobrevivência de um modo geral. Há nobilíssimas exceções que, como vocês sabem, vêm para comprovar a regra.